Anterior acabou sendo cortado, né? O vídeo anterior. E eu estava falando um pouco sobre essa peça, que foi um carriage que foi projetado para substituir o original da Tronxy. Você pode ver que o carriage original é um pouco excêntrico, o que dificulta um pouco a substituição de mesa aquecida, por exemplo, você adicionar uma mesa aquecida nela, porque eu não acredito que exista uma mesa aquecida com esse tipo de furação. Um outro problema é porque é muito complicado você encontrar hoje em dia mesas aquecidas de 150 milímetros. Eu acho que nem a da própria Ender 2, que é basicamente a mesma impressora, só que com qualidade de construção ligeiramente superior, tem compatibilidade total e tem 150 milímetros. Eu acho que é um pouco mais, se eu não me engano são 160. E eu estava fazendo essa pesquisa, eu encontrei mesas de 120, de 100 milímetros, de 180 milímetros, e quando eu finalmente encontrei uma de 150, ela era um tanto quanto cara. De qualquer forma, isso foi uma experiência legal, porque eu consegui imprimir essa peça que é praticamente chata, feita em nylon. Eu tive um pouco de warping, mas foi muito pouquinho, se você notar, foi quase nada. Então ela ainda é utilizável. E uma vez que eu coloque os V-Wheels, eu vou pelo menos fazer um teste com ela para ver se ela consegue ser utilizada desse jeito. Provavelmente eu vou imprimir novamente algumas dessas peças em nylon e começar a utilizar o nylon como um material meio que padrão, porque o nylon ele tem essas propriedades, tornam ele bem interessantes. No caso de construção de impressoras, essa não é a minha primeira tentativa. Como eu já falei em vídeos anteriores, essas peças brancas aqui são da minha primeira impressora, que foi o que construí. E eu acabei não falando dessas peças pretas aqui, que foram de uma segunda impressora 3D que eu comecei a tentar construir com modificações e tal. E eu comecei a utilizar ABS para fazer ela. E eu consegui conter um pouco o warping, usando algumas técnicas bem simples, como raft, skirt, e construindo ela na vertical, ao invés de utilizar ela na horizontal. Então as linhas de construção são todas distribuídas nesse sentido. Só que essa minha primeira impressora, ela tinha alguns problemas. De vez em quando eu acabava tendo entupimento do bico por conta de configurações, e eu acabei descobrindo que eu não estava conseguindo obter uma extrusão estável por conta do meu slicer, que eu estava usando o slicer, né, como o meu fatiador, e estava me causando alguns problemas. De quebra, eu comecei a perceber esse tipo de artefato na impressão, em que não é só um salmon skin, como normalmente você poderia esperar por usar esses stepper drivers 4988, se eu não me engano. Mas eram relacionados mais mesmo ao meu fuso, que, como eu falei, era uma barra rascada comum. Então eu comecei a trabalhar um pouco nisso, e foi quando eu finalmente fiz esse upgradezinho, entre aspas, para a Tronx, que é um kit chinês. E eu comecei a fazer essas coisas. Bom, eu tô adquirindo também uma Tevo Tarantula Pro, então em breve eu vou ter como construir algumas peças um pouco maiores e um pouco mais rebuscadas. E como eu falei, eu tô planejando construir um clone da CR10, que tem uma área ainda maior, uma área dimensional bem grande, utilizando essas peças. Eu não sei como é que isso vai funcionar, porque o nylon ele é bem flexível. Mas como o pessoal hoje em dia tem recomendado muito o uso de dampers para os motores de passo, o nylon ele é bem flexível, então ele pode absorver parte da vibração. Eu não sei apenas se vai ser o suficiente para eu conseguir ter a elevação dela sem precisar utilizar dois motores. Mas seja como for, estou um tanto quanto preparado, porque eu tenho alguns motores de passo aqui. A maioria desses motores de passo eu adquiri eles em sucata, sucata principalmente de impressoras laser, aquelas Xerox antigas, câmeras de segurança também com defeito. Então você encontra esse tipo de motor com uma certa facilidade se você souber onde procurar. E eles são perfeitamente utilizáveis. Você não vai ter tanto torque quanto se você utilizar motores maiores, mas você consegue motores desses um tanto quanto maiores em outras máquinas também, máquinas de escrever elétrica e por aí vai. Meu outro projeto é a construção de uma extrusora de filamento.
no qual eu estou utilizando o controlador de temperatura, que eu também consegui em sucata, mas está funcionando perfeitamente. É um termistor PT100. É um aquecedor que eu tive que comprar, aqueles aquecedores de injetora mesmo, para que eu possa derreter PET de garrafa comum e polipropileno também, para fazer filamentos específicos. E eu quero, a partir disso daí, utilizar ligas plásticas. São meio que compósitos, você está misturando mais de um tipo de plástico, só que para você obter algumas propriedades mais específicas. Então, a partir do momento que eu consiga criar algo que possa ser utilizado para fazer peças mecânicas mais estáveis, seguras, eu quero construir meu extrusor toranado para que eu tenha uma extrusora com engrenagem, né, com uma redução, eu tenha um torque maior numa área menor. A toranada ela não usa o Genema 17, que são normalmente utilizados nessas impressoras. Ele usa